Aqui tem um restaurante com seu nome. Pô, manda um alô pra Guarapari aí. Os rubro-negros de Guarapari. Abraço pra toda a bancada aí. Beleza? Um abração aí pro restaurante do Pascoal em Guarapari. Um abração pra todo mundo aí. Não. Legal, legal. Demais, hein? O Obrigado. Roberto Carlos nasceu no Espírito Santo, não nasceu? Cachoeiro tá Nasceu, Roberto Carlos, o cantor. Sim, cantor, sim. Por falar em cantar, você que é um baita de um cantor nas horas vagas, assim, sabe quem reestreia hoje no Flamengo? Júlio César. Júlio César. Júlio César hoje, de volta ao gol do momentos Flamengo. finais da Contra o carreira. Boa Lá em Volta Redonda, que é o mesmo estádio que ele fez o último jogo dele no Flamengo. Antes, você estava no jogo? Flamengo e Cruzeiro. 14 anos. 6-2 Flamengo, não foi? Sim. Felipe fez Quantos um gols golaço. você fez? Eu não faço gol. O Flamengo ganha de 6, você não faz um gol. Não fiz cara. gol nenhum. É o garçom, só Eu servir. enganava. Ô, Agora, Benja, o Felipe fez curioso dessa golaço história é o nesse seguinte. Fala, É. eu tô falando. Não, calma. assim, eu lembro desse jogo, desse último jogo do Júlio César. E assim, é um cara espetacular. Júlio César é um profissional, uma figura, uma pessoa. E assim, eu tô torcendo muito por ele aí. Assim, o que fizeram aí é que ele jogue só o estadual e encerre, né? Encerra a carreira. Ah, mas não sei É aí não, que tá, hein? é aí que tá. Eu Não sei queria entrar não. nesse ponto. Júlio César ainda tem lenha pra queimar. Eu queria entrar nesse Baita ponto. goleiro. Pelo seguinte, eu vi alguns treinos do Flamengo esse ano e do Júlio. O Júlio tem treinado muito bem. Chama de Júlio César, sem essa intimidade. Júlio, Escambau. Júlio César. Ah, mas ele não falou Júlio. Só com você que ele pode falar, Flávio. É lógico. Não, o cara é Júlio César. Tipo, Felipe Melo é o Felipe. Ele que intimidade. Flavinho, cuida do seu, tá? Vamos lá. Bom, Júlio César. enfim. E o nível técnico dele está ainda tão bom como do Diego Alves, que é o titular, Que andou falhando aí outro dia. e do garoto César, que pra mim deveria ter continuado como titular do Flamengo. No lugar do Então Diego essa Alves. história do que ele terminou no ano passado, o Diego, por mais que fosse o Diego Alves, espera um pouco, o garoto terminou muito bem. Eu sou muito justo à meritocracia. E o Júlio César, com essa história de contrato até o estadual, eu acho que isso vai até a página 2. Porque se ele fizer 2 bons jogos, pela idolatria que ele tem, a capacidade técnica, eu duvido que o contrato dele não seja estendido até o final do ano e ele assuma a titularidade do Flamengo. Portanto, essa história de, porque ele veio para terminar a carreira, porque estadual, é o que eu já falava lá atrás. O Flamengo contratou o goleiro Júlio César, não contratou um ídolo para se despedir. Os dois, né? Um grande ídolo, uma grande pessoa e um baita de um goleiro. Sim, o que eu disse goleiro não é só... É porque assim, quando dá... Não, mas eu concordo com você. Então, eu acho que assim, assim, quando dá conotação de ídolo, o ídolo que ele joga é da 2 jogos, torcida não. do Flamengo, Contratou né, um goleiro. o que ele representa, e ele veste a camisa, ele é Flamengo. Então, assim, ele atuando bem, estando num nível bom, o porquê de encerrar, que eu tô falando. de fazer uma festa, não. Olha, antes do programa, aqui nessa mesa só 2 pessoas podem falar com mais propriedade disso. Aí Eu sim. e alguém. Porque jogaram. Então você e, Zinho e o Flavinho. você e eu podemos falar Não, o disso. Flamengo jogou no gol. Eu cheguei a disputar 3 estaduais no Rio de Janeiro. Joguei um pela Cabo Friense na época, um pela Americana de Campos. Mentira. E joguei um Busca pelo a Volta ficha Redonda. dele, ver se alguém encontrar uma ficha do Ô, Zinho. Benjamin em qualquer lugar, pode mandar aqui. Zinho, é uma vergonha isso aqui que nós vamos mostrar. Vergonha. Coloca na tela aí. Não apareceu o Datenão agora. Olha a média de público no Campeonato Carioca, gente. Flamengo, 7.069 pagantes. Fluminense, 5.087. Gente, o Boa Vista, 4.233 pagantes. Nova Iguaçu, 3.866 Aê, pagantes. Zé. Ô, Benja. O Vasco, 3.464 pagantes, que o Vasco teve. E o Botafogo, com 2.846 pagantes. Gente, uma vergonha. O Fluminense só está em segundo por causa do clássico contra o Flamengo, que foi em Cuiabá, Quanto teve de com público? 15 mil pessoas naquele clássico. Porque se dependesse do Rio de Janeiro, o Fluminense era o lanterna. Se dependesse de Lois lá, 600 Não, mil exatamente. votantes. Se dependesse 600. do Rio de Janeiro, o que potencializou o Fluminense a estar na vice-liderança desse ranking medíocre, porque, com todo Flamengo. E o respeito, que é botou um o ranking Boa Vista lá em cima foi o pífio, jogo contra é o um Vasco em ranking Cariacica, ridículo, né? é um ranking horroroso,
Porque o futebol do Rio de Janeiro que eu me acostumei a ver era um futebol de 50, 60 mil pessoas, né? Não essa coisa patética que hoje o Rio de Janeiro joga para 7 mil pessoas, com todo o digno respeito. O Flamengo é um time para, no mínimo, 40 mil. E também quatro grandes. Agora, o que potencializou... tá inflado aí pelo jogo O Flamengo teve 2 clássicos. É. E o Fluminense só está na vice-liderança, inclusive é uma matéria que a gente vai fechar aqui no Fox Sports nos próximos dias, por causa desse clássico que não foi nem no Rio de Janeiro. Nem no Rio de Janeiro. O clássico só deu 15 mil pessoas porque foi no Rio. Aí vem a desculpa. Ah, mas é porque não tem o Maracanã. Concordo, não tem o Maracanã, mas quando teve o Maracanã, vai ter o Maracanã agora. Fluminense e Botafogo jogaram para 7 mil. 7 mil pessoas no Maracanã, Fluminense e Botafogo. Ou seja, não tem explicação. O Fluminense só está nessa liderança, ou nessa vice, por causa de um clássico que foi em Cuiabá. Senão ele era o lanterna. Então as duas torcidas, de Botafogo e Fluminense, com todo digno respeito, estão de sacanagem com os times, né? Os times estão de sacanagem com os torcedores também. Senhor, não é possível isso. O campeonato também cara, eu tenho falado aqui nos nossos programas, eu estou muito triste mesmo, porque eu já joguei para 100 mil pessoas, já disputei títulos de Campeonato Carioca com o Maracanã lotado. E assim, eu tenho comparado muito com o Campeonato Paulista, né? Você vai... O clássico Palmeiras tem a melhor média, quase 29 mil, 28.800. O Corinthians tinha quase 40 mil pessoas. Ozinho, você sabe que o Fluminense... Quase 40 mil pessoas. No Pacaembu, 38.600. Aí tinha Flamengo e Botafogo no Newton Santos para 7 mil pessoas. Né? Então, assim, eu acho que assim, é um conjunto. Os times não estão jogando bem, então isso não atrai, o bom futebol não atrai. O campeonato não atrai. Não tem um bom futebol. O interesse dos clubes para o Campeonato Carioca também é nítido. Os clubes, o Flamengo foi jogar contra o Fluminense fora do Rio, em Cuiabá, levou o time todo reserva. Então, não tem o interesse pelo campeonato. O tipo do campeonato é fraco também. A fórmula do campeonato é ruim. É complicado. O Flamengo foi campeão do primeiro turno, mas ele está numa semifinal. Não está na final, está na semifinal. Está numa semifinal. É ruim o campeonato. Quem cai vai para uma repescagem. Já caiu, a América caiu junto com... Esse é um que caiu agora, mas os dois últimos agora não caem. Não cai. Ele Eles vão ter que fazer a repescagem no próximo ano. Com os dois. É confuso, o terceiro e o quarto torcedor não entende, não é interessante, não tem bons estádios. Né? O Fluminense, com todo respeito lá, Los Lários, Xerém, tem uma estrutura até legal lá que o Tigres fez, que foi uma empresa que fez, empresários que estão investindo no futebol, mas não é para o Fluminense jogar. Né? A localização, a chegada para o torcedor ir. Choveu, foi ridículo. Acabou o primeiro tempo, tinha um cara lá com um tubo sugando. Ou seja, a drenagem é péssima, a qualidade do jogo fica ruim, o torcedor não vai. Não é atrativo. A bola cai no mato, tem que pegar uma varinha para puxar a bola. Os próprios clubes também têm que divulgar mais o campeonato, tem que se interessar mais pelo campeonato, tem que botar o seu time titular para jogar, tem que motivar o torcedor. Aí o cara, poxa, já está com aquela condição financeira ali ruim, não tem um campo bom, confortável para ele ir. Os times não estão interessados no campeonato. A fórmula do campeonato é ruim, meu camarada. Não vai a campo. Agora você vai ver quando ficar mesmo os 4 lá na decisão para a semifinal, o público já vai melhorar. Mas aí a questão também vai ser vai melhorar. A questão é vai abrir o Maracanã. Se abrir o Maracanã, o Fluminense abre o Maracanã agora. Semifinal, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai dar umas 30 mil pessoas. O Maracanã dia 11. Mas assim, poderia ser melhor, um campeonato mais interessante. O Maracanã reabre dia 11 com Fluminense e Macaé. Então, e o Fluminense estuda a possibilidade de só abrir a parte inferior. Para evitar a parte superior. Ou a parte superior e para evitar custos. Pascoal, quantas pessoas estarão domingo no Maracanã, 19h30, para assistir Fluminense e Macaé? Não. 3 mil. Quanto que vai ter hoje?
Vasco e Fluminense. Que é no Engenhão. 19h30. Quantos torcedores... Vasco que é no Newton Santos. Você imagina... Você pega o clássico de quinta, São Zinho, mas Paulo... é nisso que eu me apego, Já tem Zinho. quantos pagos? Já Ô, tem. Zinho, O jogo do Corinthians? A minha São crítica... Paulo e Palmeiras. 27 mil ingressos ontem. Zinho, a minha crítica hoje é no não dá seguinte. 10 mil. A minha crítica... Não dá 10 mil. A minha crítica é a seguinte. Concordo. A minha crítica é a seguinte. Eu concordo plenamente que Los Lários, jogar em Volta Redonda é mais complicado para o cara que está aqui no Rio, onde é a base da torcida do Fluminense. Agora, quando o torcedor teve o Maracanã, foi num jogo, mas teve. Quando tem o Newton Santos, que, com todo respeito, foram os 2 principais estádios do Brasil nos últimos 4 anos, Não, o Newton porque Santos foi o estádio da verdade. final da Copa do Não Mundo e tem o estádio desculpa. olímpico, o estádio olímpico de 2016. Né? São estádios que minimamente acho que tem estrutura. Se um abriu e encerrou uma Copa do Mundo, aliás, se um encerrou uma Copa do Mundo e abriu e o outro, né, foi o principal palco de uns Jogos Olímpicos, esses estádios pelo menos têm estrutura. Então a desculpa não é essa. E se com esses estádios disponíveis o torcedor não bateu mais de 10 mil, peraí, não tem desculpa. Aí ele tinha que se barganhar do seguinte, mano, pra encerrar o meu comentário. Eu, pelo menos, fiz minha parte quando foi no Maracanã e no Newton Santos. Pô, em Los Lários, em Madureira, seja lá onde for, é mais complicado. Agora, quando foi no Maracanã e no Newton Santos, eu fui lá. E nem isso ele foi. Só uma... Fluminense Nova Iguaçu é Maracanã. Fluminense Macaé. Macaé. Eu acabei de falar. Não, Fluminense Nova Iguaçu no Maracanã. Você tinha falado o contrário. Não, eu falei Fluminense... Macaé pega o Flamengo. Não, domingo é Fluminense e Macaé. 19h30 no Maracanã. Se informar melhor. O negócio é o seguinte. Ô, produção, 19h30 domingo, quem joga? Fluminense e Macaé. Então quem precisa se informar não sou eu, é você. Não, mas você falou aqui, ó. Eu falei as que pessoas mandando mensagem na internet. Não, aqui, eu ó. falei que domingo o Fluminense joga 19h30 com o Macaé no Maracanã. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Peraí, pra Palmeiras e São Paulo, 30 mil ingressos já foram vendidos. Ontem eu 97 mil. Nesse ponto que eu ia chegar. Chegou Tem que em 30 Tem mil. que parar com essa frescura e falar o português claro, tá? Não é fórmula de campeonato, não é estilo de jogo, não é estádio mais confortável. O povo brasileiro, ele só gosta de ganhar. Ele não gosta do clube dele, ele não gosta de futebol. Ele gosta de ganhar. Se o clube dele tá nadando de braçada, tá cheio de jogadores, o clube dele ganha de 5, o estádio tá lotado. Se não, Abandona. vai lá, cinema, Você falou que o vai pro Palmeiras tá em boliche. crise e tá lotado, vai estar Eu não falei lotado. que tá em crise. Eu não falei que tá em crise, falei que poderia jogar melhor. Mas a situação é a seguinte, Zinho. O brasileiro, ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Vide os exemplos aí que nós temos, ó. Se a gente pega aí, Mas igual o da campeonato Inglaterra, é melhor, você tem, mas, mano. ô, Zinho, você pega uma campeonato mapa da é melhor. Inglaterra. Se a Gente, fórmula é a Série C melhor. da Inglaterra tá lotada, Zinho. Eu discordo. A Série Vasco C e do Campeonato Fluminense Alemão tá hoje. Quem lotada, perder Zinho. vai estar fora do campeonato? Não vai. Eu discordo totalmente do que você tá falando. Eu concordo com o mano. Eu vou te falar por quê. Primeiro, tá aqui, ó. Eu peguei até um Acho que tweet não é a do única cara. razão, Eu mas peguei, acho que eu É a peguei, principal. eu peguei. Ela pode não ser a única, mas é a Vem cá, principal. vem cá. concordo, Você concordo tem, com o Mano. você tem um campeonato horroroso, com uma fórmula horrorosa. Você tem o problema da violência na cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa que assusta todo mundo. É uma coisa que assusta todo mundo. Você tem problema de uma crise econômica no país. Gente, que isso, cara? Não é que o brasileiro só gosta de ganhar, não. Olha aqui o Rodrigo Fluminense Cerqueira. Nova Iguaçu. É tá? Fluminense e Nova Iguaçu. Você deveria me pedir desculpas aqui no Não, ar. não, porque você falou Flamengo. Não, Flamengo não, o quê? Eu falei não, Fluminense, Fluminense. nossa, Esse pai Flamengo do e Macaé. céu. Olha aqui, Fluminense, Nova Iguaçu, Pelo Macaé e amor de Flamengo. Deus. Pelo mas ele amor, não o pede Rodrigo Cerqueira, enche o saco. O Rodrigo Cerqueira, pelo amor de Deus. Falso O humilde. Rio de Janeiro tá uma desgraça. Eu deixei de ir em estádio por causa de briga de torcida, segurança e preço de ingresso. Futebol tem que concorrer com outros entretenimentos. Eu falei. Prefiro ir no cinema do que ir pro estádio e me arriscar. Não é que o brasileiro. violência, não. Não é que o brasileiro só gosta de ganhar, gente. Acho que é. Não, o Acho brasileiro que é, não gosta de ganhar. Não é o quê? Não dá pra ir pra Los Lários, quarta-feira, 10 horas da noite, ver um jogo. E jogos que eram no Não Maracanã, dá. por que não enchiam? Porque o Rio de Janeiro hoje. Você deve ter chegado agora, você não deve estar sabendo Não, já muito tô o que aqui há aconteceu. 6 meses, inclusive, Ah, que legal. frequento lugares que o senhor não vai. É uma Ah. cidade. Você vai com a equipe. É uma cidade. nossa, aí você não muda vai à muita noite coisa. sozinho. É uma Vai, cidade. não vai. Ah, mano, deixa de ser babaca, deixa eu Pode ir em qualquer falar. lugar. É uma Perto da linha cidade. não, bacana. É uma cidade que está sob intervenção militar ou não está, Pascoal? Perfeito. É uma cidade que as pessoas. Você que mora aqui, nasceu aqui no Rio de Janeiro.
É uma cidade que está com problema, é uma cidade que as pessoas têm medo de sair à noite. Eu amo a minha cidade, Nova problema Iguaçu, o problema é só o time? evito de sair daqui da Barra de Juba para ir para Nova Iguaçu à noite. É fato que tá Quando eu perigosozinho. vou, eu Mas há durmo quanto lá na tempo o minha Campeonato casa, lá na Carioca? Baixada. Há quanto tempo Eu o Campeonato fico na minha Carioca Baixada. tem uma média de público pífia? Evito. Há quanto tempo? Mas Há você quanto tem razão, tempo? mano. Há quanto não tempo tem bom jogo, não tem qualidade o jogo não é interessante, o torcedor não vai. É lógico que esse é o Então, mas isso que eu tô falando também. Eu falei também, não é que o brasileiro tudo só gosta de ganhar. Não é que o brasileiro Gosta de só. ganhar. Não, é que Não, o ele brasileiro... gosta de ver bons jogos Lógico, não tem. e um campeonato competitivo. O campeonato carioca não está. Quando chegar na reta final, o torcedor vai. Também não vai. Vai. Não vai. Quando chegar naquela reta assim pra disputar o título, a vaga pra final, ele não vai lotar Aqui, ó. 50 mil. Não vai Aqui, dar a ó. lotação Mas completa. dá mais não de vai mil. dar. O Marcos Gama. Aí vão dizer que é outro Como é que problema. é as apostas que faz O Marcos aqui? Gama manda aqui, ó. Ingresso caro, regulamento horrível. É isso aí. Quer mais motivo pro torcedor Concordo. desanimar? O torcedor tá certo. Rafael, campeonato de várzea é mínimo 40. Campeonato de várzea. A média deveria ser R$10, ingresso em 65. Arthur Felipe, podemos colocar junto o caos financeiro que o Rio de Janeiro se encontra. Eu acho que há várias explicações. Olha Uma aqui, ó, o delas- mas Rodrigo uma Flá, delas é que Benja, eu mando- ninguém que eu quer ver mando- Carioca, não. Disse. Quantas Não, horas. mas essa Olha história aqui, ó, o de não Rodrigo gostar Flá. muito. Ô, Benja, ninguém quer ver Campeonato Carioca, não. Quantas horas para chegar logo o Brasileirão? Cara, as pessoas não querem ir, É não. O triste. Brasileirão vai ter Porque problema o do mesmo Campeonato jeito. Carioca Se o já Flamengo foi o não melhor arrumar- campeonato regional do Brasil. Se o Flamengo... Foi mesmo. Só pra dizer um que, campeonato- por Infelizmente, um hoje campeonato já de perdeu primeiro e para segundo vários turno. outros. Eu já Só- vim só aqui no pra Rio dizer- há pouco tempo É isso aí. de ver final de Taça Guanabara. Taça Guanabara. Acabar o jogo, É isso aí. você baixava ali, descia ali no Baixo Gávea. Cara, tava todo mundo de camisa de time. Acho que foi Botafogo e Flamengo, sem briga. Quando que isso? Agora, há pouco tempo, gente, tem 7, 8 anos. É verdade, de final de 10 anos. Não, a final ano passado, o Maracanã, Fla-Flu, jogo no Maracanã, A final, pô, o Fla-Flu ano para a passado deu cidade, 68 mil. Aí, A final. posso Mas a só- semifinal também vai ter Posso público só fraco. colocar um outro assunto? Não dá Infelizmente. Pro clássico de amanhã, aliás, de hoje, entre hoje. Fluminense e Vasco e Vasco, o ingresso mais caro custa R$50. Com todo respeito, eu acho um preço acessível. E a média de preço no Campeonato Carioca é de R$40. Tem gente e muitos torcedores que hoje tem uma faixa mais jovem, né? Que, claro, estão se divertindo por aí em noites, etc e tal, gastam muito mais ou até o dobro disso em uma balada, em um show, seja lá o Mas que tem for. outras coisas. Então, assim, não é só o ingresso, não é um ingresso que não é custa. só. Não é um ingresso de R$150, o ingresso é muito caro. Não, o ingresso de R$40 hoje é o preço no Brasil. Nós estamos né? falando do... E um clássico Mas com são- ingresso a R$50 o mais O caro. Lucas tá falando pra não é você. caro. O Lucas aqui Então, tá falando pra desculpa. você do Flamengo e Macaé. Aqui em Macaé foi R$80 o ingresso. Em Macaé. É. Bom, eu tô me baseando pelo clássico, que é um clássico que o ingresso mais caro tá aqui, ó, no site oficial do Fluminense. Eu acho que tem R$50. Tem todos esses fatores. Um que a monte gente de discutiu fatores. aqui. Muito. Se o Campeonato que- Carioca eu tivesse acho um que é nível muito fácil técnico muito colocar bom, na todos os times ponta do brigando ingresso. aí pela liderança de Sim. campeonato e tudo mais, Maracanã, Los Lários, Ilha do Urubu, todos estariam Faz os cheios. programas que os clubes paulistas fazem de fidelização, que o Cruzeiro também Mas, fez. Zinho, precisa ter contrapartida, Posso- cara. ô, senhor, Você oferece ô, uma porcaria de campeonato com um time Ô, Zinho, fraco. Los Ó, pra Lários, você ir lá não na é burro. Libertadores, você tem que ter. Você consegue tem que ter 80% um ingresso de- melhor, um preço melhor. 80% de lá, se você participação. for nesse- Ah, meu camarada. Gente, você precisa ter um estádio. Tem um Os estádio clubes- pra jogar. Zinho. Precisa ter estádio. Mas não tipo foi de- citado Não, aqui mas que esse tem. tipo de- Los Lários, ele falou que se o Fluminense está bem, lotaria. Lotaria? Por exemplo. Não, o Los Lários cabe 10 mil pessoas. Uma lotaria? Daria, lotaria, lógico que sim, que O Fluminense lotaria. com um time Não bom. lotaria o quê? Em Los Lários, daria 10 mil quarta-feira, 10 da noite? Não. Difícil. Se não desse 10, se desse Se o 8. time do Fluminense tivesse Se desse tirando uma 8. confiança pro seu torcedor, de repente, Torcedor brasileiro 8 mil. gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar. Se não tiver ali com o time, como o Pascoal gosta de falar, na ponta dos cascos, Não é comigo, o cara não vai. O torcedor abandona. Mano, Mas mano, é normal. mano, Essa é a característica passa do brasileiro, lógico que diretamente, é. os times passa não Quer direto. dizer, o problema da Jogando cidade, a violência, Isso influencia. isso não tem Também. influencia em Qual nada. parte do meu discurso que você Nada. não entendeu? Não, Isso influencia influencia, também, mas claro a que principal razão é o torcedor não Gente, ter no a time. gente está morando essa- numa cidade que perdão, as pessoas têm medo essa de não sair é a à noite. principal razão aqui no Rio. Hoje não. Não
é hoje, o Rio de Janeiro não tá mal hoje, o Rio de Janeiro tá mal há algum mas São tempo. Paulo também tem violência. Não é, não tá diferente daqui, São Paulo tá em intervenção militar. Então faz o seguinte. Não, mas tem violência. Estão falando também. hoje. Tá bom, o ano passado o Rio de Janeiro está com intervenção militar. O ano retrasado estava. Há 4 anos estava. Sim, mas tá Pega uma a média de violência público do futebol absurda. carioca. Tá uma violência, tá uma no crise Brasil inteiro, financeira. Benjamin. O Rio de Janeiro tá Gente, pior. O país passa por um problema financeiro e econômico muito Sim, grande. gente, o país tá em crise, o pessoas Estado que- tá em pessoas crise, que o preferem campeonato Vive, é então. ruim. Vai no shopping 10 da noite pra você ver se outra não tá coisa, lotado. Tá vazio. Ô, Benja, Falou. e esse Falou, ingresso shopping mais tá caro, cheio. e esse Shopping tá ingresso cheio. mais caro de Macaé e Você vai, Flamengo, nunca tá cheio. Esse que você vai. esse preço de Esse 80... que você vai aqui não tá. Vai Esse nos que eu preço vou. de É, a 80... rua tá cheia aqui. Ô, Ben. Você anda no Rio de Janeiro à noite, realmente uma Ben, movimentação aqui na absurda. esse preço- As pessoas estão andando com um sorriso na cara. Vai no Ninguém Baixo Gávea sábado à noite pra Ô, você ver Benja, se tá esse vazio. preço de Tá vazio, 80 sim, reais... falou. Pô, mas isso é diferente, o cara tá indo pra uma balada. Vai, a O cara violência é tá- violência. Não Quer é dizer, violência. O bandido não vai assaltar ninguém no bar. Quer dizer que você ir quarta-feira, 10 da noite hoje, pro Maracanã, é um programa tranquilo. Pro Maracanã. A questão não é Era ser só um tranquilo. minuto. O senhor que é carioca. Violência é violência. E no O Engenhão senhor hoje, que é por exemplo. carioca. É Engenhão o jogo. Né? Quarta-feira, 10 horas da noite, e o senhor sai daqui para ir pro Maracanã. É um programa tranquilo? Não levo a minha família, não. O senhor sai daqui e A pegar... Copa Sul-Americana, quando mas assim, independente eu tô tava entendendo. vazio o Peraí, Maracanã. peraí. Mas Tem um tava jogo, vazio, tem um jogo na Ilha do Urubu, 10 horas da noite, vem. você pegar a linha amarela. Vamos embora? É preocupante. É mas, isso que eu tô Benja, falando, o Rio eu- sofre eu- hoje. Flamengo e Júnior mas Barranquilla esse tava não é- vazio, Não é só Maracanã? esse motivo. Quem? Não só Flamengo esse Independente. motivo. Contra o Independente Mas na são- final da aí Copa são Sul-Americana tava decisões. vazio. E nós vimos o que aconteceu. decisões. E nós vimos o que aconteceu. Eu tô falando com relação à decisões, presença né? de público. Tava vazio o Maracanã? Sim, era um jogo, uma final. Mas tava vazio ou não tava? Uma final. Não tava. Final de campeonato, deixa eu explicar pra você. Final de campeonato tem um apelo que as pessoas até se sacrificam pra ir. Ah, então beleza. Quando é final, me sacrifico. Lógico, Aí eu não ligo se eu tô correndo lógico, risco ou não. é um jogo que Agora, vale- quando é um jogo comum, eu não Lógico. vou. Então vai no título internacional, mano. Eu vou te É porque falar. é final, gente. Olha aqui. É final, o cara Tem quer ver Flamengo quem e ganhar. Macaé hoje, 10 horas da noite no Maracanã. Eu vou? Vamos supor que sou flamenguista. Não. Fosse final do Flamengo vai campeonato. jogar a final Da da Copa Libertadores, Sul-Americana. quarta-feira, 10 horas, não vou pro Maracanã. Então vou vai, pro Maracanã. então vai por terra. O seu argumento é Não sua vai, tese. é um que o cara- sacrifício não, por não, dia. Não, vírgula. A minha vida não tem preço. Se eu não vou pro estádio porque eu entendo que é violento, eu posso morrer, que se dane que é final, eu não vou. Deixa eu te falar. Vai por terra. Deixa eu te falar. Não, senhor. Você você gasta dinheiro. As pessoas aqui no Rio de Janeiro gastam dinheiro, quem tem, para ir a eventos. No carnaval, lá no meu prédio, lá alugaram um ônibus lá e tinha 25 seguranças para fretar, para levar um ônibus pro São Bódromo. Ah, mas, Benja, eu fui pro São Paulo de metrô também, sabe? Ah, o senhor é machão, o senhor vai no Engenhão hoje, 10 da noite. Porque eu não tenho interesse nesse jogo. Mas senão você iria. Tranquilo. Acho que é um programa legal. Benjamin, peraí. Nós estamos, na Gente, verdade, nós não podemos tapar o você sol não com a pode- peneira. ninguém Temos um tá- problema social enorme no Não, país. acho que eles no Rio. concordam que Benja, tem a ninguém- violência. ninguém Mas tá que tapando também o sol com a o peneira. campeonato Aquele é ruim, 8, a 80. Sim, mas o campeonato- Ele descarta os outros contribui. argumentos. Não, contribui. Não, eu tô falando que o campeonato é ruim. Gente, eu sou o maior defensor do fim do estadual há anos. O campeonato Não, eu estadual não sou. morreu. Mas Eu então, não pera sou. um pouquinho, Morreu. Ô, Benja, pera um pouquinho. Já é Eu uma não sou a porcaria. favor, pera um pouquinho, então me desculpa. Então, quando começar o Campeonato Brasileiro e tiver Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, acabou a violência, é isso? Aí você é a favor que as pessoas vão ao jogo. Fala de novo que tinha falando. Quando começar o Brasileiro, jogar Flamengo e Atlético Paranaense no 10 Maracanã, da noite. aí não tem violência? Eu vou te falar, eu escolheria os jogos. Por exemplo, eu quarta-feira, 10 horas da noite, não sairia Você não daqui. iria nunca? Eu hoje não sairia daqui 10 Em horas da noite. Itaquera você iria? No jogo Não em tenho Itaquera. ido. Hoje, 10 horas da noite, eu não sairia da minha casa aqui para ir ao Maracanã ver um jogo. Num domingo, 4 da tarde, pode ser que eu iria. Num sábado, 4 da tarde, pode ser que eu iria. Sim. Hoje, eu acho que as pessoas têm que escolher. Você não pode se privar. Você não pode se privar de Da tudo. liberdade. Né? Até porque você não pode ser refém. Né? Você tem a tua vida, você tem a Claro tua que família, não, os teus você não programas. pode ser refém Agora, de você nada. vai escolher. Tem que Eu hoje, viver. quarta-feira, 10 horas da noite, não vou no Maracanã, velho. Eu não vou. Não vai, até porque não vai ter jogo. Não, se tivesse um Mas jogo tiver hoje eu tem iria. jogo. Hoje Mas tem jogo, tem um gente. jogo no O, Fla- Hoje o tem jogo no Flamengo, Engenhão. o Flamengo e qual que foi a final? O Flamengo Independente, né? É. A Sul-Americana. Eu tinha convite, camarote, o caramba. Falei, gente, eu não vou. Não vou. Agora, respeito quem vai. A molecada queria ir, não? Não, porque as pessoas têm medo, cara. Eu acho que Não é você só tá falando, isso. Veja, o que o Mano está falando, do desinteresse do torcedor pelo time que não ganha. Isso é patente no Brasil. Você pode pegar o Brasil de 30 anos atrás, que talvez a violência aqui no Rio não fosse tão grande, sei lá o quê, e as médias de público também não eram muito grandes. Dependendo do jogo, não tem. A gente vê que média de público Por que, no que o Brasil Campeonato Pernambucano hoje é a baixa. pior média de público dos estaduais?
pernambucano? Sim. Pô, talvez por causa disso mesmo. Vamos colocar aí. Eu O gosto Campeonato tanto. Carioca é a segunda pior média de estadual do Brasil. Só perde para o Pernambucano. As médias são ridículas. Isso aí é a comprovação do que o Mano falou. Não, isso é a comprovação que o Campeonato Estadual morreu. Não, isso é a comprovação de que o Mano falou, de que as pessoas não gostam de futebol de claro. Não, as pessoas não gostam Vê a de... Série C na As Inglaterra, pessoas como é não que tá o gostam. estádio. O inglês, mas lá é o país do futebol, o Brasil não é. Então, o inglês falando, respeita. esse é o ponto. Porque aqui o campeonato é ruim. Na Inglaterra, Veja, o campeonato... o brasileiro dá que média. A Inglaterra não existe campeonato estadual, aquelas porcarias de mas tem campeonato. Série C, que é uma porcaria igual. Não é O nível porcaria, técnico bem abaixo. é o que o cara tem. Ô, Benja. A Inglaterra é um país Benja, infinitamente. para, ouve. A Inglaterra é um país infinitamente maior que o Brasil. Menor. Muito menor que o Brasil. O que eles têm é aquele campeonato. Então o cara vai. Não, eles têm a Copa do Rei. Sim, E tem o campeonato estadual é porcaria. Qual que é a Copa da média do Inglaterra. Copa da brasileiro? Inglaterra e a da Liga. Tá bom, você está dizendo que os campeonatos estaduais são uma porcaria. Há anos. Hoje, tá bom. E qual que é a média do Campeonato Brasileiro, que pra você é o mais legal do mundo? Vai pra quanto essa Não média? falei que é o mais legal do mundo, falei que é 14 muito mil. legal. Vai pra 14 mil. Sim, é o dobro. Vamos- Por exemplo, do Paulista é o O dobro. que é nada? 14 mil Não é pessoas nada. num estádio não é nada. Então nós vamos ao encontro do que o Mano tá falando. O brasileiro não gosta de jogo de futebol. Do jeito que fala que é, que gosta. E não é O Bra- fanático a esse não é ponto que fanático. prega. O Ele é brasileiro- torcedor. Sim, mas isso eu sempre falei. Ele- Isso eu ele- sempre falei. ele- Esse é o principal. Eu falei aqui. Esse público não é qualquer outra ruim coisa. só porque Gente, mas você- o campeonato estadual é uma porcaria. Esse público é ruim Vamos porque pela cultura. o público Agora, brasileiro pega a não gosta média, de então jogo. vamos lá. Vamos estratificar. Pega a média de É público isso do que eu ia Palmeiras falar. no Brasileiro. É isso que eu ia falar. Pega a média do Pronto. Corinthians É no isso que eu ia Brasileiro. falar. Veja os clubes isso que eu ia que tenham fidelização. falando de dois Que tenham, reis. Que tem veja a estádio. média do É Internacional. isso que eu ia falar. Inclusive São Paulo. na Série B do Cruzeiro, Campeonato que joga no Brasileiro. Cruzeiro. Pega a média do Grêmio. Vamos tá. fazer, vamos É isso aí, Pascoal. estratificar para ver onde que a gente vai Mas, ficar. Pascoal, pera Acabou um pouquinho. com ele Sabe agora. por quê? Acabou A comigo, gente acabou. amplifica a coisa e não traz para o nosso Há micro. quantos anos o Palmeiras tem média de 30 mil pessoas no estádio? 4 anos. E quantos anos de vida, de história tem o Palmeiras? Palmeiras Como é que você quer estratificar e dizer que o Palmeiras ou o Corinthians são um exemplo da isso paixão? só corrobora, São um exemplo Flávio. da paixão do Isso brasileiro só pelo corrobora. futebol? Não são. Não, o que você está falando só corrobora com o momento. Sabe por quê? Quando o Palmeiras foi do time do Zinho, tinha 19 mil, tinha 20 mil e ninguém me contou. Eu estava lá para ver Sim, o jogo, tinha. eu estava lá atrás do gol, ninguém me contou. Parque Antártica tinha 15 mil, tinha dia que chovia pra caramba, não ia ninguém. Eu tô falando alguma coisa que você não viveu. É, e o Não, o que nós estamos falando? Sim, o de agora. A capacidade do estádio era outra O que também. acontece agora? O estádio todo é coberto. Eu sei, Existe a fidelização do torcedor. O torcedor sabe que se ele não vai ver o jogo do Boca Juniors, ele não vai ver Caramba, Palmeiras e Boca Pascoal, desculpa. se ele não comprar o jogo do Palmeiras com o Mirassol. Você tem 200 anos de imprensa e você sabe muito bem hoje que Palmeiras e Corinthians são completas exceções à regra do futebol brasileiro. Por causa da Sabe qual que é a fidelização. média? Tudo. Sabe qual que é a média do Palmeiras no Porque o Palmeiras, gente, 28 mil é a média do Palmeiras É uma no Paulistão e exceção 25 absurda. 28.800. 28 mil É uma é o exceção. Palmeiras, 25 mil é o Corinthians. é uma exceção, é muita exceção. São casos de exceção. O Corinthians talvez não Que tivesse... os outros clubes tinham que copiar. De que jeito? Como é que você vai copiar o Corinthians pra ganhar um estádio? Cruzeiro tá com 22 mil de média Hein, esse ô, ano. Dinho, como é que você vai copiar Não, mas o o Corinthians time pra ter do um estádio Flamengo, igual? o time do Flamengo não é bom? Mas não tem onde jogar. Não, caiu a Aí, torre então, lá da caiu, daí, caiu o que eu as tô torres de falando. iluminação, O caíram. Campeonato Carioca, a fórmula do campeonato é ruim. A gente não pode O time dizer, ó, não se a gente não interessa pode. pelo Eu quero campeonato. dizer o O seguinte, torcedor também não se Eu interessa. sei. O que a gente não pode é olhar pro Palmeiras e pro Corinthians hoje e falar assim, gente, vocês têm E que o Cruzeiro, que não tem estádio, joga no Pascoal, Mineirão, Pascoal. faz promoção com a milhagem que o torcedor tem para Pascoal. atrair no Campeonato Pascoal, Mineiro. Pascoal. Não é legal? O Cruzeiro tá fazendo isso esse ano, tá com um público grande, ingresso Isso, barato. e barato, 10 pau de eu média. acho e Tudo aí? muito legal. A Tá na Federação Libertadores. Carioca e os clubes O do que eu Rio quero dizer é o têm seguinte, que rever a gente isso não tudo. pode olhar para Palmeiras e Corinthians hoje e falar para os outros clubes. O São Paulo, Atlético, Flamengo, Fluminense. Olha que exemplo aqui, Ué, ó. tem que pegar o que dá certo, Calma, sim. calma. Você quer pegar o que dá errado? Calma, Benja, deixa eu falar. Pô, mas você já tá que começando coisa. errado. Mas que coisa. Tem que pegar Corinthians e Palmeiras e falar, esse é o caminho. É verdade, esse é o caminho. É o caminho. Arrume um estádio de 2 bilhões que vão te dar. Não precisa ser 2 bilhões. Arrume um patrocinador. Não precisa ser 2 bilhões. Arrume um patrocinador mecenas do jeito que é Sacrifisa. E um presidente que tenha 100 milhões de dólares. Não são exemplos, O são Flamengo não tem exceções. mecenas e tá aí. Benjamin, são exceções. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Como é exceções? Tô dando. Tudo é Corinthians- exceção. Ah, mas- O Flamengo é Não, exceção, não, o Corinthians é não, exceção, o não, Palmeiras é você não- exceção, Deixa o Grêmio é Cruzeiro, exceção, Cruzeiro, o Inter é deixa eu falar. exceção, O Cruzeiro. todo mundo é exceção. Mas você não deixa eu falar, eu não vou falar. lógico, que exceção Não, que você tá Deixa falando? as pessoas falarem que você quer. Não, mas fala a verdade. Corinthians e Palmeiras não são exemplos.
são exceções. O Grêmio também não é. O Flamengo não é O Grêmio exemplo. enche estádio todo jogo? O Grêmio não enche. Enche. O Qual Grêmio os não jogos enche. do Grêmio? O Grêmio não. Vê Gente, os jogos do Grêmio. O Grêmio não enche. O Flamengo enche estádio. Gente, Mas, pode assim, falar. o Você está Inter citando. enche estádio. Vocês estão Eu citando. estou dizendo que Flamengo e Legal. que Corinthians e Palmeiras. O pior é que não você vai são dar toda a razão bons pra ele, exemplos. porque ele vai dizer que o estadual é uma Justamente, porcaria. é isso que eu quero Você falar. vai dar razão pra ele. É isso que eu quero E você falar. tá falando da razão pra É ele. isso que eu quero falar. Eu tô Vocês tentando estão puxar você pro Eu outro tô louco. lado. Pega a média, pega a média de público do Grêmio na Libertadores. Não tô entendendo. Não adianta. Só tem Libertadores? Calma. Pega. É o único campeonato Ué, que joga? Espera só um minuto. A partir do momento que você tem um campeonato. que te Grêmio, interessa. jogue só Libertadores. Você tem. Não é, gente. O Zinho acabou de dizer, o É que campeonato tem que você ser gosta. interessante. Você, Pega a média. Pega você a média. gosta. Nós estamos Pega a discutindo média. o Campeonato Carioca. Você gosta de que os defender. clubes não se interessam Porque também com eu esse entendo, campeonato. você. Você gosta dessa coisa de time pequeno, gente, começa você gosta de com estádio esse- velho, começa com esse falido. clichê babaca. É verdade. Que coisa. Olha só, você gosta de Eu estádio. acho legal o campeonato regional. Eu acho uma porcaria. Não, é legal. Morreu. Agora, Morreu. Agora, transformado. será que os clubes do Tinha Rio de que voltar ao Janeiro Rio não São Paulo. poderiam sentar? Olha só. Encontrar o uma fórmula melhor, gente. O Maracanã é o estádio que atrai torcedor do mundo todo. Não pode estar fechado. Não dá para eles se unirem, conversar, Claro, ir todo lá na mundo. federação, Isso é uma ir no coisa. governo. O Maracanã não pode estar fechado. Agora, se tiver Maracanã quarta-feira, 10 horas da noite, Flamengo e Macaé, não vai ninguém. Aí pega não vai o ninguém. exemplo, aí o Flamengo, o Fluminense, o Vasco. Pega o exemplo que está se fazendo em São Paulo, desse programa de fidelização. Sim, Ó, exatamente. para você, ô, torcedor do Vasco, Quer- para quer- você ir na Libertadores, ó, eu faço uma promoção aqui. E se o time eu não faço... tá na Libertadores? Mas Não, estão. Então, mas se estão. não, o Vasco não tá. vai estar. Mas Ano tá que bom. vem, Não o vai estar Vasco na não vai Libertadores, está na O Sul-Americana, está na Botafogo Copa não do tá. Brasil. Uma prova que o campeonato estadual. Americana, faz outros campeonatos. Eu só tô querendo o seguinte, eu sou Dá pra fazer. Eu sou apaixonado pelo futebol do Rio de Janeiro e eu sou desse lugar, eu sou daqui. E eu quero defender dos clubes se unirem para resgatar Eu esse campeonato também, carioca claro. que tá morto. Claro, também é acho isso que que eu tá tô morto. falando. Também acho que tá morto. É inadmissível. Também acho que tá um morto. campeonato que já foi o Não dá melhor pra ver do o Brasil Fluminense, e 600 hoje pessoas é o vendo o segundo Fluminense. pior. Pascoal, não dá pra ver o Fluminense. Não dá jogar pra 600 pessoas mas o vendo o Fluminense. O Fluminense com a Eu não aceito isso, Tá bom, Flávio. Pascoal, mas o Fluminense com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, vai ter 5 mil. Não é o Campeonato Brasileiro, não é que o Campeonato Estadual está morto e o Campeonato Brasileiro é maravilhoso, então temos que ter apenas Campeonato Brasileiro. Tá. Não é. O Fluminense, Por isso que eu tô dizendo, o Fluminense o Fla- no Maracanã tem uma possibilidade. Não tem, Porque ele, você só pode ele, me responder um negócio. ele tem contrato com o Maracanã. Você ele po- pode fidelizar o torcedor dele. eu queria que É você isso me que a gente respondesse uma cobra. coisa. Responda o que Por você que, quiser. que a média de todos os estaduais, todos, no Brasil é uma porcaria? E por que a média do brasileiro é outra Peraí, porcaria? não me responde com uma outra pergunta. Ah. Primeiro, vamos lá. Por que, que a média dos estaduais no Brasil inteiro é uma porcaria? A média de público de futebol no Brasil é uma porcaria. Tá, você pode me responder dos Eu te respondo, estaduais? posso? Não. Dos estaduais. Ué, quando tem argumento, aí Dos você não quer? estaduais, eu Responde, quero. porque eu são quero. bons os campeonatos. Tá bom. Dos estaduais, por que, que é uma Eu porcaria? respondo, é muito simples, porque o torcedor brasileiro, novamente, repito, ele não gosta de Divertido futebol, de ele jogar. gosta de ganhar. O campeonato estadual hoje não representa nada mais do que uma taça dentro de uma galeria de troféus, tá certo? Ponto. Mas se é uma O campeonato taça, então ele estadual- pode ganhar. Então Por tá isso, certo. ele Então pode indica estar que errado. nem Por valor. que, que Deixa o eu terminar, torcedor do deixa eu Palmeiras terminar, está vocês vão agora entender. se Deixa eu arrebentando terminar. para ganhar o jogo do São Paulo? Posso? O negócio é o seguinte, o campeonato estadual, para a maior parte desses torcedores, hoje não representa nada. Porque criaram um vou te rótulo falar de uma que coisa. só Mas vale... derruba, né? Só vale. Pois é, aquele negócio que eu não falei. vale Isso que o Bando vai nada. falar é importante. É por isso que... Criou-se um rótulo Não, mas pra então... estadual. Mas aí eles não querem ouvir. Vamos lá. Criou-se um rótulo de que só vale Libertadores, Campeonato Brasileiro e o plano C, se nada der certo, Copa do Brasil. O restante dos campeonatos não valem absolutamente Vale, nada. Sul-Americana vale pra caramba. Aí pros que tá, clubes mas o hoje. torcedor não entende assim. Mas que O torcedor entende, não entende assim. Flamengo Passou jogou a tudo entender, lotado, passou hein? a- O Cruzeiro. Passou a entender a partir do ano passado, tá certo? Ninguém tratava a Copa Sul-Americana. O São Paulo, quando ganhou a Copa, inclusive não era nem Sul-Americana, em 2012, O único era interesse. outro nome. Ninguém ligava pra isso, falava que era a Série B da Libertadores. O único Olha aqui, interesse olha chama-se aqui. Libertadores. Quem matou os campeonatos estaduais, meu amigo, não foi a imprensa, não foi ninguém. Foi quem organiza o futebol. Isso aí. Porque o futebol, na época que a gente ia lá ver Guarani, Timaço, Ponte Preta, Timaço, que ia ganhar da Ferroviária em Araraquara. América e Bangu aqui no Rio de O problema é Janeiro, que é o seguinte, Timaços. que infelizmente mataram os times pequenos, mataram, né? Hoje time pequeno sobrevive ou de algum empresário que arrenda o clube ou de algum prefeito que arrenda. Então o cara faz um contrato Nem de todos. 3 meses e nem sabe o que vai Falta a acontecer. valorização do estadual, Benja.
Mas classifica, por exemplo, faz as duas vagas de cada estadual do Brasil e os estados que são menores, vale uma vaga só, então faz um bolo entre eles. Por exemplo, os dois primeiros aí do campeonato estadual tem uma vaga segurada na Copa do Brasil. Você reduz o número de participantes da Copa do Brasil e põe esses times aí que são campeões. Eu estou discutindo outra coisa. Você está discutindo a consequência. Eu estou discutindo a causa. Mataram. E qual é a causa de matar? Quem matou e por quê? Quem matou? Quem organiza o futebol. Quem organiza o futebol Porque o brasileiro. futebol virou produto de campeonato televisão brasileiro. e esses jogos não interessam mais pra ninguém. Mas por quê? Um Corinthians e Guarani não interessava antigamente? Sim, na época que a televisão não mandava no futebol. Hoje a televisão manda. Hoje você põe lá um jogo lá, Botafogo. Ontem eu vi Botafogo e Bangu. Quantas pessoas tinha Botafogo e Bangu ontem? Não sei. Quem viu? 2.000, eu não vou. 1.900 pagando. 2.000 pagando. Nós vamos pro WhatsApp que a gente tem que chamar break. O som tá boa. Olá, eu sou Tom Souza, da cidade de Jequié, na Bahia, e quero mandar um abraço para Flavinho, o pequeno maior comentarista do Brasil. Com o seu comentário ácido, mas certeiro, é o melhor comentarista do Brasil e não se fala mais nisso. Chupa resto da bancada. Tá vendo? Jequié na Bahia. Chupa a bancada. Chupa a bancada. Chupa a bancada.